O holofote precisa ser na pessoa de Jesus. Porque, irmãos, se nós entendermos que a glória é nossa, a glória é minha, a glória é da denominação, é aquilo que o irmão faz, que o holofote precisa estar para o irmão, nós estamos assim totalmente errados e o foco nosso está totalmente distorcido. O texto fala que Jesus ele tinha aversão a holofotes. Tudo aquilo que eu e você viemos a fazer, ter nessa vida, precisa ser canalizado para a pessoa de Jesus. Por quê? Porque sem mim o quê? Nada podeis fazer. Nem um passo sequer nós não podemos dar, se não for por Jesus. A roupa que nós temos, o trabalho que o irmão tem, a saúde que nós temos, tudo isso é porque o Senhor está permitindo. Hoje à noite vou estar pregando na Igreja Batista Vila da Penha sobre o tema: Você é humilde? Venha ouvir a palavra de Deus. Eu sou membro aqui da igreja, já vão fazer quase 14 meses. 1 ano e 2 meses já se passaram. Eu casei faz mais ou menos 2 meses aqui nesta igreja e estou muito feliz em participar, em ser membro dela. Quando eu vou pregar fora em alguma igreja, eu costumo dizer o seguinte, para a igreja na qual eu vou, eu digo para aquela igreja que aquela igreja está em segundo lugar em simpatia. E eu digo sempre que em primeiro lugar está a primeira igreja batista da Vila da Penha. Quem concorda comigo, diga amém. Então, e você que está na sua casa, na poltrona, você que ainda não faz parte dessa igreja, você está perdendo um tempo. Faça parte dessa igreja aqui, porque essa igreja tem uma mensagem interessante. Fala de Jesus Cristo que salva e liberta o homem. E igreja que não prega esta mensagem está fora do baralho, é uma carta fora do baralho. Mas essa igreja aqui já está há 63 anos anunciando uma mesma mensagem. E várias pessoas têm chegado aqui para a igreja, isso é uma notícia muito boa. E para entrar para essa igreja aqui, o critério ele é o mesmo. É necessário chegar aqui já convertido, ou se não se converteu, se converta e, se possível, na noite de hoje. Sabe por quê? O Senhor está aqui, porque a casa aqui ele é do Senhor, e nós somos do Senhor, e viemos aqui para sermos assim abençoados pelo Senhor. Eu estou hoje aqui, irmãos, com a Maeli está meio adoentada. E eu quero pedir a oração da igreja em favor da minha esposa. Maeli não gosta muito de destaque, não. A oração nunca é demais. Quem se compromete aqui a orar pela Maeli, levanta a mão. Está vendo, filha, como essa igreja te ama? E eu também. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 em diante. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tem um personagem muito antigo, que tinha uma mulher que chegava diante do espelho, e ela
perguntava assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita nesse reino do que eu? Quem lembra desse personagem aqui, levanta a mão. O tempo foi passando, nasceu uma menina, o nome dela? Branca de Neve. Branca de Neve até então não era tão bonita assim não, mas Branca de Neve foi crescendo, e quando Branca de Neve cresce, ela fica muito bonita, fica linda. E essa mulher, ela chega lá diante do espelho e faz a pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém aqui no reino mais bonita do que eu? E você sabe muito bem que espelho não mente, né? O espelho revela as rugas, revela tudo, e aquele espelho deu uma resposta para aquela mulher: olha, tem uma menina, o nome dela é Branca de Neve. Daí em diante, que ela descobriu que Branca de Neve era bonita, ela começou a tentar arruinar a vida da Branca de Neve. Eu tenho certeza que você não vai perguntar nessa noite aqui, assim: espelho, espelho meu, existe algum crente aqui melhor do que eu? Espelho, espelho meu, existe nesse Brasil marido, ou esposa, ou filho melhor do que eu? Ou um vizinho melhor do que eu? Quem faz essa pergunta pode surpreender. Eu quero nessa noite, irmãos, pensar sobre o seguinte tema: cultivando a humildade. E cultivar a humildade, na verdade, a humildade ela sempre vai ter e precisar ter espaço na vida de qualquer pessoa. Nós lemos um texto aqui que fala exatamente sobre a pessoa de Jesus, que em nenhum momento ele quis ser igual à pessoa de Deus. Jesus, ele pôde ficar no seu lugar. E quando se fala, irmão, de humildade, humildade é uma virtude caracterizada pelas limitações, modéstia, simplicidade. Nós estamos, irmãos, a nossa igreja está numa batida, o pastor desde janeiro tem chamado a nossa igreja e aqueles também que nos acompanham pela internet sobre o seguinte tema: chamados para frutificar. E quando o pastor me convidou, eu falei: pastor, sigo a mensagem nessa linha, e eu trago nessa noite essa mensagem de cultivo da humildade, que na verdade precisa ser um processo na vida de um crente. Todo crente, ele precisa ser uma pessoa assim, humilde. E quando se fala, irmão, de humildade, qual o maior exemplo de humildade que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada? E pelas atitudes, pelo procedimento desta pessoa, nós vamos perceber que ele era uma pessoa assim, totalmente humilde. O nome dele, Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos perceber o que na pessoa de Jesus? Que humildade já começou pelo seu nascimento. Jesus, ele nasce em circunstâncias assim muito agitadas. De repente aparece uma menina, uma mulher, Maria, grávida pelo Espírito Santo. Interessante que Jesus, quando ele nasce num local assim muito simples, numa manjedoura, numa estrebaria. E era um local assim não agradável, era um local que cheirava mal, era um local de palha, era uma situação insalubre. Por que Jesus nasceu num lugar assim tão simples, tão humilde? Exatamente para ele se identificar com os pobres, com os desprezados. Jesus, na verdade, ele poderia ter nascido num lugar melhor. Se fosse os dias de hoje, Jesus nasceria numa... Alguém poderia pensar assim: ele deveria nascer numa perinatal, num barrador, numa maternidade assim de ponta na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, Jesus, irmãos, ele merecia nascer num lugar melhor. Mas é interessante que Jesus, ele nasce num lugar e ele vai se identificar com os pobres, com os desprezados. Interessante que a igreja, ela precisa se identificar com todas as camadas da sociedade. Os ricos, os pobres.
as pessoas que estão à margem da sociedade. Se pensamos em cultivar a humildade, precisamos olhar em primeiro lugar para a pessoa do Mestre, onde Jesus nasceu. Ele nasceu em um lugar simples, para que os simples também pudessem alcançar, para que através daquela simplicidade o Evangelho pudesse chegar a todas as pessoas. Então, o maior exemplo de humildade a gente vai encontrar em primeiro lugar na pessoa de Jesus. Onde que ele nasceu? Aquele local ali, as pessoas poderiam dizer naquela época: poxa, o Filho de Deus nascendo num lugar desse. Mas foi ali que ele nasceu. Segunda coisa, irmãos, a gente vai aprender, se nós pensamos em cultivar a humildade, olhar para as pessoas, para o homem que falou sobre a pessoa de Jesus. João Batista. João Batista era o nome do homem. João Batista era um homem tanto quanto estranho. A Bíblia diz sobre João Batista que ele se vestia de uma pele de camelo, e ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Mas por que João Batista se veste daquela forma? Se chegasse um homem aqui agora, entrando por essa igreja, vestido da forma de João Batista, com certeza nós estranharíamos a forma de vestir. Mas exatamente para denunciar o pecado daquela época, que João Batista se veste com aquele pelo de camelo. João Batista, ele se veste daquele jeito e se alimenta de uma maneira totalmente diferente da nossa, de gafanhoto e mel silvestre. Se eu perguntar aqui se alguém comeria esse prato, eu tenho certeza que ninguém comeria gafanhoto e de sobremesa mel silvestre, de maneira nenhuma. Nenhuma nutricionista recomenda hoje esse tipo de alimentação. Mas na verdade era o que, comida é assim, é o que temos. Lá em casa eu digo sempre às minhas filhas: é o que temos, e glória a Deus por isso. Amém, irmãos? O que você tem na sua casa, o que você tem na sua mesa, glorifique ao Senhor e agradeça ao Senhor. E olha, João Batista, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Mas, no entanto, João Batista, o detalhe da sua roupa não era relevante. O detalhe da sua alimentação também não era relevante, não era importante. O que importava mesmo para a pessoa de João Batista era a sua mensagem. A Bíblia diz, irmãos, que João Batista ele estava pregando no deserto. O local era insalubre, o local era complicado, mas a mensagem do Evangelho ela servirá para qualquer lugar desse país, para qualquer ponto aqui do bairro de Vila da Penha, para qualquer situação, para qualquer circunstância, para a situação que está difícil, o Evangelho sempre precisará ter um espaço, e esse espaço precisa ser levado através de cada um de nós. João Batista, ele prega no deserto. Interessante, irmãos, que eu disse aqui que a roupa de João Batista não era roupa legal, não. A alimentação dele também não, mas a mensagem dele é uma mensagem interessante, que o texto bíblico diz que a mensagem de João Batista, as pessoas eram atraídas pela mensagem de João Batista. O local não era legal, o local era insalubre, mas lá no deserto, as circunvizinhanças, os vizinhos, os amigos, os parentes, estavam ali para ouvir a mensagem de João Batista. E a mensagem de João Batista, interessante, era: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, virá um que é bem maior do que a minha pessoa, ele prega bem maior, ele prega bem melhor do que a mim. Eu sou uma pessoa até desprezada, mas virá um mais interessante, um mais forte, um grandão, o Todo-Poderoso. Jesus virá. E ele chega, João Batista, abrindo o caminho para a pessoa de Jesus. Por isso que a grande lição que serve para mim e para você, ao chegar em qualquer lugar, nós precisamos sim abrir a porta, abrir as portas,
para que aqueles que passarem depois, chegarem depois da gente, dissessem: olha, passou aqui uma mulher chamada fulana de tal, passou aqui um homem chamado Reinaldo, e ele era um homem muito bom. Passou aqui uma irmã chamada Maria, passou aqui um Fernando. João Batista, ele chega e ele anuncia: olha, vai vir um aí que é bom, hein? É o cara. A gente vai perceber, irmãos, que o próprio Evangelho, ele nos chama para que nós possamos assim abrir as portas. A gente vai ver o quê? Que além da pessoa de João Batista, a gente vai ver o que Jesus, no seu próprio ministério, desenvolvendo o seu trabalho, andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Mas o que me chama a atenção, quando Jesus ele chega no Sermão da Montanha, ele sobe na montanha, ele vai ali no capítulo 5, 6 e 7 e 8 de Mateus, dá algumas dicas de como ser um bom crente, como ser um crente importante, relevante na sociedade, um crente bom de relacionamento, um crente que participa, um crente que chega junto, um crente que perdoa, um crente que abençoa. O próprio Jesus, na sua humildade, ele vai dar a dica de como ser um bom crente. Mas quando Jesus ele desce da montanha, ele não fica só no discurso, ele começa na sua humildade, no seu cultivo de humildade, ele começa a abençoar as pessoas. A Bíblia fala que ele cura um leproso. O homem estava todo defeituoso, ele estava numa situação muito complicada, e Jesus, quando ele desce, Mateus capítulo 8 diz assim: descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus sai do discurso e ele abençoa com humildade aquele homem que estava com a pele toda danificada. O texto bíblico diz que esse homem chega perto da pessoa de Jesus, e o texto diz que ele adora a pessoa de Jesus. Senhor, se quiseres. Que coisa boa, irmãos. Jesus, se o Senhor quiser, diferente dos dias de hoje, quando as pessoas elas querem dar algumas ordens para Jesus, querem, parece que, colocar o dedo na cara de Jesus, determinar que Jesus, ele faça algumas coisas. Você já viu isso em algum lugar? Mas esse texto aqui, ele é interessante, que mostra a vontade desse homem até de ser curado, mas ele educadamente pergunta: se quiseres. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela internet, se o Senhor quiser, você levantará amanhã da cama. Amém? Se o Senhor quiser, amanhã a sua bênção chega. Se Ele quiser, Ele lota essa igreja aqui na quarta-feira que vem. Se Ele quiser, Ele salva vidas aqui nessa igreja. Se Ele quiser, você pode sair dessa noite aqui curado, abençoado, transformado, renovado. Se Ele quiser. E esse homem, ele chega com uma postura de humildade diante de Jesus, e é assim que ele quer: se quiseres, podes purificar-me. Quando nós chegamos assim, irmãos, diante de Jesus, miúdos, que é do interior, sabe muito bem o que eu estou dizendo, né? Miúdo, pequenino, cabeça baixa, nariz empinado com Jesus, ninguém consegue exatamente nada. Eu me lembro da pessoa de Davi, quando Davi ele pisa na bola, e foi uma pisada de bola mesmo, de cair, se esborrachar todo no chão, complicar a vida de um monte de gente.
Mas lá no Salmo 51, eu gosto da pessoa de Davi, que ele chega diante do Senhor miúdo, pequeno, cabisbaixo, respeitoso, e ele chega diante do Senhor e ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Senhor, eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu errei, eu sei que eu prejudiquei, eu sei que eu matei, mas Senhor, tem misericórdia de mim. Ser humilde e reconhecer é exatamente isso daí. Interessante que todos nós já erramos, mas já viu quando aquela criança ela erra, mas ela quer enfrentar o pai ainda. Ela está errante pelo caminho, mas ela quer chegar em casa falando alto com o pai, com a mãe. Ela mente, mas ela não admite. Davi, ele chega de uma forma interessante diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo as tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Esse homem, ele chega diante do Senhor: olha, Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Jesus, ele tem a oportunidade de curar, mas ele cura, mas ao mesmo tempo não quer holofote, não quer as luzes sobre a pessoa dele. Olha, Jesus, irmão, realizando um excelente ministério, chega como filho de Deus, abençoando toda aquela geração, mas ele cura esse homem e diz para ele assim: olha, não digas nada a ninguém, fica na tua. Diferente dos dias de hoje, irmãos, a gente vê homens que fazem uma coisinha boba, irrelevante, mas eles querem holofotes, querem o nome na porta da igreja, quer a foto, curas, milagres. Irmãos, a glória do Senhor, amém? Eu gosto de algumas igrejas que a gente já passei, principalmente a Assembleia de Deus, tem lá assim, escrito, Jesus. E o foco precisa ser exatamente para a pessoa de Jesus. O foco na pessoa do irmão, do pastor Eliseu, do pastor Anderson, do irmão Ricardo. Tem jeito de pastor, irmãos, tem jeito. É diácono aí dos bons. Irmãos, o foco precisa ser, o holofote precisa ser na pessoa de Jesus. Porque, irmãos, se nós entendermos que a glória é nossa, a glória é minha, a glória é da denominação, é aquilo que o irmão faz, que o holofote precisa estar para o irmão, nós estamos assim totalmente errados e o foco nosso está totalmente distorcido. O texto fala que Jesus, ele tinha aversão a holofotes. Tudo aquilo que eu e você viemos a fazer, ter nessa vida, precisa ser canalizado para a pessoa de Jesus, porque, como diz a palavra de Deus, porque sem mim o quê? Nada podeis fazer, nenhum passo sequer nós não podemos dar, se não for por Jesus. A roupa que nós temos, o trabalho que o irmão tem, a saúde que nós temos, tudo isso é porque o Senhor está permitindo. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Irmãos, caminhando para o final, nós estamos pensando em cultivar a nossa humildade. A gente não pode perder o foco no ministério de Jesus e o que ele fez aqui na terra. Texto, lá em Marcos capítulo 5, conta que Jesus, ele chega na cidade de Gerasa, e ele encontra ali um outro homem dominado por espíritos malignos. A situação dele era triste. A Bíblia, irmãos, fala que ele pegava as pedras e batia contra o seu próprio corpo, as correntes não conseguiam contê-lo, ele estava totalmente dominado por Satanás. E deve ser assim, algo assim terrível, um homem, uma mulher, deixar ser dominado por Satanás. E aquele homem, ele fazia muito sucesso naquela cidade lá, por causa dos espíritos malignos que o dominavam.
Mas a Bíblia diz, irmãos, que esse homem, ele se depara com a pessoa de Jesus e ele encontra libertação. Aquele homem, ele pôde ser abençoado por Jesus, porque naquele momento a libertação chega, o mal foi embora. Como diz lá aquele cântico antigo, aonde Deus está, o mal tem que o quê? Tem que sair. E Deus, ele está aqui. O mal aqui, ele não tem, o maligno não tem força. Já está derrotado em nome de Jesus. O texto bíblico diz, irmãos, que ele chega e aquele homem se debruça diante de Jesus e ele recebe a libertação. E o texto continua, irmãos, falando que aquele homem, ele queria até mesmo seguir Jesus. Mas Jesus dá uma recomendação para ele: peraí, rapaz, menos. E quando Jesus lhe fala menos, que o negócio é importante, Jesus chega para aquele homem: rapaz, espera aí, preciso de uma assembleia contigo, de uma reunião contigo. Vem cá, meu filho, vai para a tua casa, eu quero te dar uma missão, um compromisso, uma responsabilidade. Porque ele estava empolgado, novo convertido é assim, ele quer falar, ele chega no trem, na condução, ele chega até a ser chato, mas Jesus não deixou ele nem pegar fogo. Rapaz, eu tenho uma missão aqui, importantíssima para você, vai para a tua casa. Que é isso, Jesus? Vai para a tua casa, volta para o seu lar, e conta para os seus o que eu fiz por ti. Irmãos, antes nós seguimos para fazer qualquer projeto relevante na vida, importante na vida, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a nossa casa, com os nossos, orar por eles, caminhar com eles, testemunhar para eles, para que eles sintam firmeza no Deus que eu sirvo. O homem, Jesus, ele breca, Jesus, ele freia aquele rapaz e fala assim: olha, volta para casa. Eu faço uma pergunta para você: você já ganhou os seus? Não adianta se preocupar em ganhar o mundo todo, ganhar a Vila da Penha toda, e esquecer da casa. A casa não pode ficar para trás de maneira nenhuma. A sua família, o seu marido, o seu esposo, o seu filho, o seu parente, até o seu vizinho, não pode ficar para trás em hipótese alguma. O texto bíblico diz ali, Jesus dizendo para aquele rapaz: olha, volta lá, rapaz, vai para a tua casa e conta para os seus o que eu fiz por ti. Você sabia que a responsabilidade de ganhar a Vila da Penha para Cristo Jesus está sobre o Eliseu? Está sobre você? Está sobre a igreja do Senhor? A responsabilidade está sobre cada um de nós. Eu estava numa festa espiritual de um aniversário de uma igreja e foi feita uma pesquisa. E nessa pesquisa, era uma pesquisa para os crentes. E a pergunta era: por que os crentes não pregam o evangelho? Das questões, pedimos que os crentes assinalem as 3 que achar mais prováveis. Primeiro, o povo não quer ouvir. Coração duro. Segundo, custa muito dinheiro. Terceiro, os crentes não sabem como evangelizar. Quarto, os crentes não têm coragem. Quinto, faltam recursos técnicos. Os crentes não estão conscientes que precisam pregar o evangelho. Tem gente que ainda não sabe ainda dessa grande, boa e excelente notícia, que a responsabilidade de Vila da Penha está sobre a primeira igreja batista na Vila da Penha. Sétimo, faltam métodos adequados, faltam materiais apropriados, falta tudo. Porque, irmãos, eu aprendi uma coisa:
Trabalhei com um engenheiro, ele dizia assim: quando a gente não quer fazer, a gente coloca um monte de empecilho. Que é isso, que é aquilo outro, que eu estou assim, que eu estou assado. Interessante que na empresa que você trabalha, você faz até sem querer, sem vontade nenhuma, sem vontade de ir, você vai, porque se você não for, você é demitido. Eu falo da grande responsabilidade da igreja do Senhor em anunciar o evangelho. O texto fala assim: anuncia-lhes, fale, proclame. O último ponto dessa mensagem, se a gente pensa em cultivar a humildade, a gente não pode esquecer do que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Jesus estava naqueles momentos difíceis da sua vida, o povo entre Cristo e Barrabás, o povo escolheu quem? Barrabás, o ladrão. E depois o próprio Cristo, ele foi crucificado ao lado de quem? De dois ladrões. E ali naquela conversa, um debochoso de Jesus: se tu és Deus, desce aí da cruz. Mas o outro, já com o coração amolecido, a gente vai perceber ali, sabe o que, irmãos? Jesus, em meio aos seus sofrimentos, em meio à dificuldade, e dificuldade Jesus também passou, e todos nós aqui passamos, mas era a oportunidade que aquele homem estava tendo de ter um relacionamento com a pessoa de Cristo. Um, inferno direto porque quis, e o outro, ao lado de Cristo ali na cruz do Calvário, mesmo ali, morrendo, o próprio Cristo, com o seu braço aberto, diz para aquele homem: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em detrimento de tudo aquilo que você esteja passando, e as dificuldades, as lutas, elas vêm sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando eu olho lá para a cruz do Calvário, eu vejo Jesus naquela situação difícil, mas mesmo naquela situação difícil, de braços abertos, morrendo por pessoas que não mereciam de forma nenhuma a graça de Deus. O próprio Jesus olhando para o meu estado e para o seu estado, ele olhando para aquele homem ali que era a escória da sociedade, desprezado. Ah, isso aí tem mais do que morrer. O próprio Jesus, ele dispensa a graça e o amor dele para aquele homem que estava ali. E Jesus permite que aquele homem pudesse entrar nos céus. Olha, meu filho, você já pecou, né? Você já errou, você já pisou na bola, você já roubou, mas hoje mesmo você pode entrar no paraíso, porque para entrar no paraíso tem que passar pela pessoa de Jesus, tem que passar pela cruz do Calvário. E quando a gente passa pela cruz, aliás, para entrar para essa igreja aqui tem que passar pela cruz, tem que se arrepender dos pecados. Para ir para outra igreja séria, lá também só deve receber arrependidos. E até para entrar lá na outra igreja, lá no céu, onde a irmã Kátia está, só entram lá os arrependidos. E graças a Deus que nós já somos arrependidos dos nossos pecados. E para se manter nessa igreja, o arrependimento precisa ser constante. Pecou, errou, vá até Jesus, confessa os pecados, não permaneça dele e segue em frente. Quem concorda comigo, diga amém. É para seguir em frente. O grande exemplo da pessoa de Jesus, como um homem muito humilde, simples. E a mensagem da igreja é uma mensagem muito simples. A mensagem do arrependimento, qual que é? O que nós éramos, o que nós fazíamos, a vida torta que nós levávamos, até a chegada de Jesus. E Jesus, ele mudou a história, mudou a vida, e hoje eu estou assim, dessa forma. Interessante, irmão, que você precisa saber contar o que você era, o seu passado. Era o beberrão,
era um mulherengo, mas acabou. O Evangelho chegou. Quando o Evangelho chega, o Evangelho é simples, a mensagem do Cristo é uma mensagem assim muito fácil de ser absorvida. Glórias a Deus, que há 40 anos eu absorvi a mensagem do Evangelho e nunca mais voltei para o mundo. Estou firme até hoje. A mensagem do Cristo, meu irmão, alcançou você. Mas tem muita gente indo para ser alcançada. Eu tenho certeza disso. Ah, pastor, não sei pregar. Meu irmão, coloque sua vida nas mãos do Senhor. Senhor, me usa no poder do teu Espírito Santo e conta para a pessoa o que Jesus fez por você. Olha, a minha vida era dessa forma aqui, ó. Eu estava nesse ponto terrível, mas Jesus entrou na minha vida. O Evangelho entrou na minha vida, mudou a minha história. E ainda ofereça para essa pessoa: olha, assim como aconteceu comigo, pode acontecer com você. Mas diga preferencialmente para ser membro da primeira igreja batista da Vila da Penha. Amém? É assim que faz, irmão. A minha oração nessa noite é que não percamos os nossos olhares para a pessoa de Cristo. Meu irmão, o que já aconteceu contigo, ter chegado até aqui, até hoje, aqui, nesta quarta-feira, é a grande maior vitória, estar vivo e ainda na presença de Jesus. E que para tanto, o Jesus que me salvou, que te salvou, que nos salvou, que nos faz hoje ser a igreja que marcha, a igreja que avança, a igreja que não se cala, a igreja que não se intimida, que a igreja que em meio aos seus defeitos e falhas, porque aqui tem gente, ela continua avançando para a honra e para a glória do Senhor. E que para tanto, o dono dessa igreja, ele continue a nos abençoar rica e abundantemente. Amém? Podemos orar? Pai de amor e graça, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor nos deu esta grande oportunidade de estarmos, ó Deus, aqui na tua casa de oração. E eu te peço, ó Deus, que este culto aqui tenha marcado as nossas vidas de uma maneira assim muito especial. Que o Senhor tenha marcado também aqueles que estão na poltrona das suas casas, participando aqui deste culto. E eu te peço, ó Deus, completa a obra em cada coração. Proporciona que vivamos tempos melhores, onde os bancos dessa igreja aqui não deem, Pai, não caibam de tanta gente interessada em ouvir da mensagem transformadora do Evangelho. Ó Deus, alarga as paredes dessa igreja, que Vila da Penha saiba que existe uma igreja que proclama, que anuncia a mensagem do Cristo ressurreto. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo ainda que o Senhor há de fazer em nossa igreja. Para isso, Deus, usa o teu servo pastor Anderson, a direção da igreja e cada crente no poder do teu Espírito Santo. Fica, Senhor, conosco e continua, Deus, a nos abençoar, e é no nome precioso de Cristo Jesus, Senhor nosso, dono desta igreja, que nós oramos e já te agradecemos. Amém.